Isso que eu ia chegar, no dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico transformou a Pangeia nos continentes que nós vemos hoje. Isso aconteceu durante o dilúvio. Eu tenho uma palestra sobre o dilúvio, viu, Mateus? Posso só, antes de entrar no Claro. dilúvio, eu ouvi algumas pessoas falarem, não, o dilúvio é porque nunca tinha chovido antes, aí começou a chover muito e inundou a terra. Porém, eu, pesquisando sobre o assunto, sobre essas coisas, eu acho que não faz sentido não ter chovido antes, né? Não faz o menor sentido no meu ponto de vista. E que eu vi sobre meteoros com água que inundaram a terra, só para contextualizar aqui, essa de choveu antes do dilúvio, chovia antes do dilúvio. Olha, o que acontece com a Bíblia? Ela diz que antes do dilúvio, um orvalho molhava a terra. Perfeitamente. Então nós provavelmente tínhamos na atmosfera muito mais umidade. E durante a noite que esfriava, essa umidade condensava. E era o que chovia. Chovia orvalho. Entendi. Depois do dilúvio, começa a chover mesmo a chuva que a gente vê. Eu vejo assim, parece que a Bíblia deixa bem claro isso, Mateus. Entendido. Agora, da onde veio toda a chuva do dilúvio? Não veio de uma chuva normal, de uma água que estava na atmosfera. Legal. Eu falo nas minhas palestras, hoje a gente já descobriu que no manto terrestre, entre 400 a 700 quilômetros, ou existe, ou já existiu, eu acho que até já existiu, deve ter sobrado pouco, água sob alta pressão e temperatura, uma quantidade de água muito maior do que a gente tem nos mares, aprisionado no manto terrestre sobre alta pressão e temperatura. Então o que acontece no dilúvio? Você tem um grande continente, a Pangeia, porque a Bíblia já dizia que a Terra foi estruturada em um único continente, em um único mar. Ajunte-se as águas num só lugar, um único mar. Apareça a porção seca, Gênesis falando. É o único continente, a Pangeia. Mas durante o dilúvio, alguma coisa aconteceu, um fenômeno além do natural, metafísico. Eu acho que Deus mexeu um pouquinho na inclinação da Terra. Tem gente que acha que veio cometa aí, o asteroide, né? Bateu aqui na Terra. Eu acho que Deus mexeu no... Ninguém sabe, tá? Eu não estou descartando a possibilidade dos asteroides. Águas. Mas eu acho que ficaria mais fácil. Deus é meio... Ele gosta de processos um pouco mais, assim, clássicos, vamos dizer. Ele mexeu um pouquinho com o ângulo da Terra e trincou esse continente. E essas trincas chegaram nesse mar de água sobre alta pressão e temperatura que jorra para a superfície. Entendi, cara. A Bíblia diz que abriram-se as portas do grande abismo. Verdade. Abriu a porta. E essa água sobe. Quando ela chega lá em cima na atmosfera, que é bastante frio, né? Menos 55 graus Celsius, quando a gente viaja de avião, condensa e cai. Então essa água veio desse mar de água sobre alta pressão e temperatura que ou ainda existe, ou existiu com mais volume antes do dilúvio. Os continentes se separam, começam a ser criados fossas submarinas entre esses continentes, porque está separando, é um V que vai ficando cada vez mais profundo, a água escorre para lá. Então o mar hoje é muito mais profundo. E aí o pessoal brinca, né? Cadê a água do dilúvio? A gente, toda vez que vai tomar um banho na praia, né? Tá se banhando nas águas do dilúvio. As águas do dilúvio. Só que já passaram-se muitos anos, né? A água tá bem limpinha agora, de boa. Bom, aí a gente chega no T-Rex vegano, né? T-Rex entrou na água, o Eberlin. Oi? T-Rex entrou na arca. Ele não iria devorar todos os animaizinhos da arca. Coitado dos se ele fosse gatinhos. carnívoro. Mas tudo indica que eles eram herbívoros. Tudo indica não. A Bíblia fala que nós éramos herbívoros antes do dilúvio. Depois do dilúvio que Deus autoriza, né, o consumo de carne. Porque eu tenho até uma explicação, não sei se é verdadeira, né, uma justificativa. Porque a quantidade de vegetais na Terra se tornou muito menor. Mas o que acontece com os T-Rex? Tem gente que fica assim, olha, eu acho que entrou, eu acho que não entrou. Tem crente que, inclusive, não crê em dinossauro, acho que é de plástico, né, Matheus? Tem gente que acha também que a extinção foi antes, né? Do dilúvio. Extinguiu antes. Ou esqueceram o dia, né? Oh, crap, was that today, né? Pô, marcaram na agenda do Google, né? E esqueceram o dia de entrar na arca. Mas o que temos de novos dados? Matheus, a gente brincou lá, né, com o Pirula lá no debate dos séculos sobre os tecidos moles, tecidos moles. Cara, recentemente, porque isso já estava acontecendo, mas não tinha ganho muita divulgação. Mas alguns anos atrás, a Mary Schweitzer, uma paleontóloga nos Estados Unidos,
ela achou um osso lá no Monte Espinhadeiro e foi buscar um osso de T-Rex, era um fêmur de T-Rex, bem grande. E não cabia no helicóptero, eles cortaram o osso, o Matheus. Chegou no laboratório, o osso cheirava mal. Foram tirar a parte interna, tinha tecido mole, tinha colágeno, células sanguíneas. O osso estava fresco, cheirava mal. Tinha cheiro de morte, putrescina e cadaverina, moléculas voláteis que já não deveriam estar lá mais depois de 60 milhões de anos, pelo menos, né? 60 milhões seria o último que teria sido extinto. Aí começaram a cortar tudo quanto é osso na camada fóssil, não só de dinossauro, mas de tudo quanto é bicho na camada fóssil, no registro fóssil. E o que encontraram? Mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas já foram encontrados. DNA, já foi encontrado lipídio, gorduras, já foi encontrado proteínas, células praticamente intactas, com seus núcleos intactos e tudo mais. Isso mostra claramente, não tem como fugir, isso aqui é prova incontestável. Tecido mole, né? O Pirula falou assim, não, colágeno pode ser conservado por 60 milhões de anos. A gente brincou, né, Pirula? Você viu lá, nós vamos lançar agora na Sociedade Brasileira do Design Inteligente um novo produto, vai ser o colágeno T-Rex. Porque isso é bom, é melhor que o ômega 3 lá. O colágeno é aquela proteína que mantém a nossa pele assim, esticadinha, bonitinha, que a gente vai perdendo com os anos, né? Vai ficando meio enrugado, né? Você olha pra a moça, né, jovem ali, como a Paquita, né? Olha lá, assim, sem rugas nenhuma, né? Mas depois de uns... Quando chega lá para 60, 70 anos, você já está tudo meio enrugado. Por quê? Porque você está perdendo seu colágeno. Até o nosso colágeno degrada. Pensa bem. Aí ele disse, não, o colágeno pode ficar elástico e plástico porque até 60 milhões de anos. Gente, 60 milhões de anos. Aí o produto é o colágeno T-Rex. Já viu a propaganda do ômega 3? O ômega 3, colágeno T-Rex. O colágeno com selo de garantia do Pirula, certo? E que te mantém jovem por 60 milhões de anos. Não dá, gente. 60 milhões de anos para colágeno elástico e plástico, tecido mole, células sanguíneas, DNA, tudo. O que essas descobertas todas demonstram? Que essa sedimentação foi muito rápida. Todas as camadas se formaram praticamente num único processo global. Não foi naquele fundo de lago que o Pirula e o Sacani ficaram tentando justificar. Não, Marcos, era um lago, era um mar, as camadas... Não pode, tem que ser... As camadas sedimentares se propagam por continentes, não é? Vários e vários estados dos Estados Unidos têm a mesma camadinha bonitinha, todas elas, né? Lineares, paralelas. E cheio de bicho, com tecido mole, com células sanguíneas, com biomoléculas, nem sempre se acha o tecido. Múmias de dinossauros, que tem tudo praticamente preservado. Ninguém, se desmineralizar, você vai ver que tem ainda matéria orgânica, porque está preservado ao nível celular. Então, é uma prova incontestável que aquilo lá foi formado, todo esse registro fóssil, essas camadas fósseis foram formadas num grande evento, numa catástrofe global, que soterrou em várias camadas, porque o dilúvio foram tsunamis que foram invadindo os continentes, e que jogou tudo nessas camadas fósseis, sedimentou tudo de uma vez, e há pouco tempo, porque ainda tem matéria orgânica lá, está preservado, milhares, não milhões de anos. E por que a galera mede e fala 60 milhões de anos? Por que não se mede e dá 6 mil anos ou 5, enfim? O João Paulo, né, que esteve lá no debate comigo, ele tem feito algumas lives, a gente gravou também na IPP-TV, no meu podcast, legal, né, o Fez Ciência, mostrando que o que acontece com a ciência. A partir do momento em que foi preciso ter milhões e milhões de anos para o processo evolutivo, a gente começou a mexer em tudo. Começou a mudar a idade da Terra, começou a mudar a idade do universo, porque agora eles falam assim, olha, 13,8 bilhões de anos, mais ou menos 0,02, uma precisão absoluta. A gente fica, nossa, mediram muito bem isso daí, né? Mas eles esquecem de dizer que primeiro começou com 1,8. Depois passou para 3,6. O João Paulo fala bem lá nessa palestra que ele deu sobre a idade do universo.
Depois passou para 20 bilhões. Depois caiu para 14. Depois caiu para 16. Agora 13,8 mais ou menos 0,02. Esse número muda, né, nas estações. Né? Daqui a alguns anos a gente vai verificar que agora estão querendo envelhecer mais o universo para poder explicar as galáxias do James Webb. Não, olha, o universo se formou há muito mais tempo. Peraí, não era 13,8 mais ou menos 0,02, extremamente bem medido, preciso e exato. Já estão querendo envelhecer o universo. Bem definido. Né? Então essas idades aí não fazem sentido. Os dinossauros entraram na arca, porque se a gente tem agora tecido mole, tem todas, encontra osso fresco de dinossauro ainda. Encontraram um mundo muito hostil. Eu fico imaginando, já pensou um dinossauro na arca, quando chega aquela pombinha com aquela folhinha, e eles comiam toneladas, né, de plantas. O cara falou, pô, ixi, deu mal, hein, cara? Olha só que hambúrguerzinho pequenininho que estão trazendo. Eles comiam baita do hambúrguer, né? É verdade, verdade. Vegetariano, tá? Hambúrguer vegano. Vegano, hambúrguer vegano, né? Não tô, carne de soja. Ato falho, né? Falou de hambúrguer pra dinossauro, não, vegano. Carne de soja, carne de soja. Vegano colocaram, né? Eu falei vegetariano, gente. Acho que até uns ovinhos É porque vegano é mais cômico, né? É mais comum, é o vegano. Tudo bem, vai de vegano mesmo. Aí o que acontece? Eles encontraram um mundo totalmente hostil pela frente. Variações de temperatura, pouca vegetação, se tornaram carnívoros pós-dilúvio, sim. Tinha T-Rex carnívoro, sim, pós-diluviano, tá? Mas ele foi feito para comer verduras, tá? O dente e tal, pontiagudo e serrilhado. Tem tanto animal com dente pontiagudo e serrilhado que é herbívoro, né? Deus poderia também tê-lo criado já preparando para o carnivorismo. Sim. A Bíblia diz que eles eram herbívoros. E o que acontece depois do dilúvio? O mundo se torna muito hostil e eles provavelmente foram extintos. Provavelmente. 1/3 da Terra nunca foi bisbilhotado pelos homens. O selacanto, a gente já tinha a firme convicção que eles teriam sido extintos há 200 milhões de anos. Aquele peixe que habitava os mares que teriam se transformado de peixe e anfíbio e réptil. Recentemente foram nadar lá e encontraram o selacanto nos mares, 200 milhões de anos. Putz. Então eu não tenho certeza, eu acho que eles já foram extintos, né? Até 1600 na história da Terra, muitos e muitos relatos ao redor do mundo de os dragões. Dragões é o termo antigo para dinossauro, tem um monte de culturas, histórias de dragões e eles são muito parecidos. Sim. Até 1600 na Europa, caçar um dragão, o cara falou assim, vou caçar um dragão amanhã lá que apareceu lá na fazenda. Era normal. Agora que virou mitológico, sim, né? Sim, sim. Agora que o Marcos falar de dragão, ele é um herege, né? Por quê? Porque a gente acha que eles foram extintos há muito tempo. E não foi, há pouco tempo. Entendi, cara.